E aí, pessoal, vou falar para vocês os 11 principais efeitos colaterais de antidepressivos que faz com que muitas pessoas às vezes abandonem o tratamento. E vamos lá, sem perder tempo, vamos falar do primeiro desses efeitos colaterais. O primeiro, talvez o que mais assombra as pessoas que vão começar antidepressivos, é o ganho de peso. Tem muita gente que para de tomar remédio porque tem medo, ou sofre ganho de peso, ou tem até medo de tomar esse medicamento. Aliás, muita gente, inclusive, nem começa o tratamento por conta desse medo. O segundo é a sensação de perda de libido. A pessoa, ela parece que diminui o interesse dela pelas relações sexuais. Um terceiro é a dificuldade de ereção no homem. E aí, seguindo, o quarto seria o atraso no orgasmo. Então a pessoa às vezes até relata que não consegue ter orgasmo. Mas doutor, isso vai acontecer comigo? E aí eu acho que é importante a ponderação, já falando desses primeiros 4 itens, né? O que acontece? Esses efeitos colaterais foram até que relativamente relatados por um grupo de pessoas que tinham de depressões leves a graves, mas que esses efeitos fizeram com que elas inclusive desejassem abandonar o tratamento. Não é a maioria das pessoas que tem isso. Por exemplo, o ganho de peso nesse estudo dessas pessoas que abandonaram o tratamento foi um estudo que pegou 350 pessoas, foi feito em 2005, inclusive. Esse público que abandonou o tratamento, abandonou com tais razões. E aí o ganho de peso, que aconteceu em 30% do relato delas. As outras que eu falei, a dificuldade de ereção, por exemplo, em 25%, o atraso no orgasmo também em 25%, e também a perda de libido em 20%. Então, 4 situações, mas que eu quero que você entenda, não necessariamente vai acontecer com você. Acontece na minoria das pessoas, e antes de você deixar de tomar um remédio, sempre converse com seu médico, peça orientação, pede quais são os efeitos colaterais mais frequentes em cada um deles, tá? Um quinto item é a sensação de cansaço diurno. A pessoa sente fadiga, cansaço, uma certa lentificação diurna como efeito colateral indesejável do medicamento, inclusive. E só outra ponderação, isso não acontece exatamente com todos os remédios, tá? São alguns medicamentos, eles pegaram toda a lista de antidepressivos, somaram tudo e colocaram dentro desse estudo. Bora, vamos seguir então. A sensação de agitação. Então, tem ação de cansaço, algumas pessoas sentem que elas ficam mais agitadas com o antidepressivo. Isso aconteceu em 1 a cada 5 pessoas dentro desse estudo. A insônia e a dor de cabeça são os itens que se seguem. Então algumas pessoas elas relatavam que tomavam medicamento e aí não conseguiam dormir direito, outras relatavam que tinham dores de cabeça. E são efeitos colaterais que podem acontecer em alguns antidepressivos mesmo, como está mostrando aqui. E normalmente esses efeitos colaterais que eu tenho falado, eles todos são autolimitados, duram 1 a 2 semanas no máximo. Então é a pessoa que teve um dia de efeito e não aguentou e parou, ou as pessoas que às vezes tiveram 2 semanas e também não toleraram esses efeitos colaterais. Um outro relato que acontece em cerca de 15% das pessoas nesse estudo é de boca seca. A pessoa sente que a boca está seca, tem que ficar bebendo água toda hora, e isso traz um incômodo para elas também. E finalmente, os 2 últimos efeitos colaterais são alterações gastrointestinais, então a pessoa às vezes sente diarreia, sente náusea, que gera bastante incômodo, e um outro é a sensação de perda de apetite, não quer comer, e às vezes pode até gerar um emagrecimento que a pessoa não gostaria de ter. Bem, essa é a lista desses que as pessoas relatam. A ponderação eu acabei fazendo, né, porque é um estudo que pegou as pessoas que abandonaram o tratamento por conta de efeitos colaterais, não é a regra, nem todos esses efeitos colaterais acontecem com todos os antidepressivos. Tem antidepressivo que perde apetite, tem antidepressivo que aumenta o apetite, tem antidepressivo que dá uma leve dor de cabeça, outros que não dão. Então ele pegou o pacote todo de antidepressivos e pegou esses relatos, tá? Não quero que isso te desestimule a deixar de fazer seu tratamento, pelo contrário, entendendo que isso acontece, entender por quanto tempo vai acontecer, será que meu remédio dá isso, será que não dá, o que importa? Você tem um bom vínculo com o seu médico, pergunta para ele quais são os efeitos colaterais, quanto tempo eles vão durar e como vocês vão fazer para manejar caso eles apareçam. Isso é muito importante. Agora, me relata aqui se você teve esses efeitos colaterais, se você tem medo às vezes de tomar remédio por conta disso, para que eu tente entender qual é esse perfil e faça novos vídeos para você baseado nesses comentários, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.